Ide a todo lugar, e ide com toda urgência, ide com todo o amor, levando a esperança na dor, e ide para discipular, a fim de multiplicar e discipular. Muito boa noite, nós estamos começando mais um CBM ao vivo. Nós estamos hoje recebendo convidados especialíssimos. Ana Kalina e Esté Oliveira vão trazer música gostosa para o seu coração. Temos também aqui entrevistados dessa noite, além dos quadros que você já conhece. Prepare-se, venha com a gente, porque está começando mais um CBM ao vivo. Gente, o programa de hoje está imperdível, está maravilhoso. Nós estamos recebendo aqui a Ana Kalina e a Esté Oliveira. Elas já começaram cantando um pouquinho no início, mas daqui a pouquinho elas vão voltar com músicas maravilhosas que certamente vão falar profundamente no seu coração. Estamos recebendo também aqui dois pastores dedicados a um tema que alguém já disse, nasceu no coração de Deus. O programa de hoje é um programa de missões, é um programa missionário. E, para tanto, nós estamos recebendo o pastor Otílio Moraes de Castro. Ele que é natural de Campos, no Rio de Janeiro, casado com Tânia Lúcia e pai de 3 filhas, com formação em teologia, missiologia, gestão pública e psicanálise. Ele foi ordenado em 1987 e serviu no Rio de Janeiro, na Bahia e já há algum tempo aqui no estado de Minas Gerais como gerente geral de missões da Convenção Batista Mineira. Estamos recebendo também o pastor Carlos Genival Xavier Silva. Ele é gerente regional da área 2 da Convenção Batista Mineira, com atuação no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e também Vale do Mucuri, além de centro-norte aqui do nosso estado. Ele tem atuado nessa área de missões na Convenção Batista do nosso estado desde o ano de 2001. Ele é formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do estado de Minas Gerais e possui, portanto, larga experiência em plantação e revitalização de igrejas. É uma alegria recebê-los aqui, vocês que conhecem missões, mas vivem missões. Eu costumo dizer que o missionário tem missões na veia, né? Tem paixão por pessoas, por ganhar almas e também agora nessas funções vocês têm um desafio enorme, especialmente você, pastor Otílio, de transferir, deixar transbordar um pouquinho dessa paixão para as nossas igrejas, pastores, levando, portanto, as igrejas a enxergarem o grande campo, sobretudo para nós, que é Minas Gerais. Nós temos um estado gigantesco, a maior malha rodoviária do Brasil está em Minas Gerais. O maior número de municípios está em Minas Gerais. A maior comunidade quilombola está em Minas Gerais. A maior comunidade, aí vai, né? Minas Gerais tem tudo maior, né? E a gente precisa fazer com que as nossas igrejas conheçam e se apaixone por isso. Pastor Otílio, que alegria recebê-lo aqui mais uma vez. Você já esteve aqui algumas vezes, mas agora nós estamos vivendo um mês de missões. É o tempo de ide, o tema de missões, ide a todo lugar. A todo lugar, aos rincões das Minas Gerais. Então, eu queria começar perguntando como é que a gente faz para levar as nossas igrejas a ter essa visão de ir em todos os municípios do estado de Minas Gerais. Boa noite, pastor Márcio, a você, querido, querida telespectador. É uma alegria estarmos aqui, pastor, nesse momento gostoso de missões.
contribuindo, né, levando aí a motivação às nossas queridas igrejas para que juntos possamos avançar na realização dessa obra poderosa, essa obra maravilhosa, como você bem falava, é o nosso DNA. Missões é o nosso DNA. Levar isso, motivar as igrejas, mobilizar as igrejas, envolver as igrejas para juntos, de mãos dadas com excelência, apregoarmos nesse nosso gigantesco estado que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus é a solução, não é? Que há esperança, que há consolo para as famílias. Olha, isso é gostoso, isso é maravilhoso, isso é poderoso. Pastor, você passou aqui, como a gente leu no início, por alguns campos, Rio de Janeiro, Bahia, e acumulando experiência, né, de igreja local, você pastoreou uma igreja local, mas também plantando, revitalizando, teve uma experiência de revitalização aqui em Minas Gerais, que aliás é o que lhe trouxe para o nosso estado. Depois você teve um envolvimento muito forte na nossa Junta de Missões Nacionais, envolveu-se com o projeto Cristolândia. Portanto, são muitos capítulos da história do pastor Otílio, que hoje, reunido em uma época desafiadora, numa função altamente desafiadora, que é gerenciar quase 100 famílias de missionários. Eu imagino que Deus estava te preparando para esse tempo. E a pergunta é essa experiência que você teve, tanto lá na Bahia, no Rio de Janeiro, em missões nacionais, o que isso colabora, o que ajuda, como é que você percebe toda essa história de vida fazendo sentido agora nessa área que você assumiu há pouco tempo, né? Mas já com tantos resultados? Isso é muito importante, pastor Márcio, e a você, querido, querida, que está conosco, porque é a convivência com gente, com pessoas, né? Apesar de ser estados diferentes, às vezes culturas até diferentes dentro do nosso Brasilzão, podemos falar assim, não é? Então, Deus vai preparando você para interagir com pessoas, para ter esse relacionamento, essa proximidade. Isso é que dá partida à evangelização. A evangelização eficaz, ela começa com um relacionamento. É você conquistar o outro, conquistar para você, depois conquistar para Cristo. E essa convivência com vários povos, várias culturas, em vários lugares, em vários momentos, enriquece e fortalece para que você possa prosseguir nessa missão. Olha, uma missão sublime, muito importante, altamente desafiadora, mas altamente gratificante também. Porque quando você vê os resultados, né, pessoas sendo restauradas, sendo redirecionadas a seguir o Senhor Jesus, não é? Famílias sendo realmente conquistadas, restauradas pelo poder do Evangelho, ver nossos missionários, não é? Essas hoje 72 famílias missionárias, essas famílias... Fora os radicais. Fora os radicais. Cada uma ali em seu campo, em seu projeto, vivenciando esse desafio, levando esperança. É como o nosso tema, todo lugar, né? A todo lugar nós estamos aí querendo alcançar esses 853 municípios, todo lugar, né? Levando realmente essa mensagem que transforma, essa mensagem de esperança. Isso é gostoso demais. E quanto mais a gente convive com isso, se envolve com isso, mais gosta disso e quer fazer. E é isso que nós desejamos, né, para os nossos queridos líderes, né, as nossas associações, as nossas queridas igrejas, que esse fervor, né, esse calor por missões, né, possa estar aí, saltitando no seu coração. Gente, ouvir o pastor Otílio é sinônimo de obra missionária. Onde ele chega, essa paixão, essa alegria, e nós que temos o privilégio de conviver com ele, é isso que a gente percebe, é alguém que chega e faz com que a obra missionária seja lembrada e, portanto, motiva as pessoas a estarem juntos
Nós louvamos a Deus, pastor Otílio, pela sua vida, pela sua direção. São 4 gerentes que trabalham juntos com o pastor Otílio. Na verdade, 5, né? Porque tem a Ellen também, que trabalha junto com ele. É uma equipe muito grande, coordenando aí quase 100 famílias de missionários. São 72 famílias, mais 26 radicais que estão atuando hoje no campo de Minas Gerais. Gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter agora uma música gostosa que vai falar profundamente ao seu coração. Como eu disse, nós estamos recebendo aqui essa dupla maravilhosa, que é a Ana Kalina e a Esther Oliveira. E elas vão cantar, pastor Otílio, a música de missões, uma música lindíssima, que vai servir para os próximos 5 anos, não é isso? É o ir de pregar o reino. Né? Isso aí. Muito bem. E depois da música a gente vai voltar com o pastor Carlos Genival. Ele vai contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito através da sua vida e da gerência da área 2, que envolve ali norte de Minas, nordeste de Jequitinhonha, centro-norte, portanto uma área muito grande. Vamos então ouvir essa música e já a gente está de volta. Ide a todo lugar, ide com toda urgência, ide com todo o amor, levando a esperança na dor, e ide pra discipular a fim de multiplicar e discipular e multiplicar. Ide aos quilombolas, oferecendo a mão ao morador de rua, leve a compaixão. Ide pelas montanhas, vales do nosso chão, ide pregar o reino, a grande transformação. Quem vive lá no circo precisa ouvir falar do Cristo que veio ao mundo para nos salvar, do Cristo que veio ao mundo para nos salvar. Ide a todo lugar, ide com toda urgência, ide com todo o amor, levando a esperança na dor, e ide para discipular a fim de multiplicar e discipular e multiplicar. E de alcançar os índios, levando a salvação, apresentar Jesus é nossa maior missão. E de alcançar ciganos com o amor de Deus, Cristo se entregou, por eles também morreu. Ide pela cidade, sempre levando a paz. Avante, avante, batistas de Minas Gerais. Avante, avante, batistas de Minas Gerais. Ide a todo lugar, ide com toda urgência, ide com todo o amor, levando a esperança na dor, e ide para discipular a fim de multiplicar e discipular e multiplicar e discipular, multiplicar. Ê, música boa, só. Gente, essa música ficou linda demais. Eu não sei se o pastor Otílio já pode fazer aqui um dueto também com o pastor Carlos. Vamos tentar, né? Pastor Ramon, não sei se já aprendeu a música, porque ela ficou linda, uma das mais lindas que nós já tivemos, pelo menos nos últimos 10 anos. E ela toca em pontos sensíveis, né? Que nós precisamos reconhecer e dar os parabéns aqui para a área missionária, porque nós estamos vendo na música aquilo que faz parte da obra missionária em Minas Gerais, que é a atenção aos indígenas,
atenção aos circenses, atenção aos ciganos e aos quilombolas. Portanto, é uma música que reúne nela mesma um desafio que faz parte, olhar para essas comunidades com amor, generosidade, com paixão, dividindo o Evangelho para essas comunidades tão queridas. E fica aqui o desafio, você que é pastor, líder de missões, membro das igrejas, quando chegar um circo aí na sua cidade, quem sabe você pode ir lá, não para o espetáculo, pode ir também, mas ir lá e dividir um carinho, uma atenção e o Evangelho com essas pessoas. Eu já fiz isso, pastor Otílio, e é maravilhoso. Tive também numa comunidade circense e é maravilhoso. Mas eu estou sabendo que o pastor Carlos esteve junto com o Renato, com a nossa equipe de mídia, num quilombo. E eu fico imaginando a experiência que você teve lá, meu amigo pastor Carlos Genival. Então vamos assistir o vídeo e daqui a pouquinho a gente volta com o pastor Carlos. Nossa expedição da Campanha de Missões Estaduais 2026 chega a mais um destino. No coração do Vale do Mucuri, o Quilombo Marques foi mais um dos alvos do amor de Deus. Os pés de corajosos missionários chegaram até lá. A palavra transformou vidas inteiras, a começar por Rose, que tem um lindo testemunho para inspirar. A minha conversão aconteceu no ano 2013, através de um estudo bíblico de um casal de missionários, pastores, pastor Fábio e a missionária Adriele, sua esposa. Eu era católica, apostólica, romana, pé roxo, e tinha muita resistência ao Evangelho. Foi um estudo que caiu todas as escamas dos meus olhos. Ele pregou, eu lembro no dia que ele pregou de Gênesis e Apocalipse, e aquilo entrou no meu coração com uma flecha acesa, e eu não resisti àquela palavra. No lugar do preconceito, Rose e todos aqueles que se convertiam passavam por grandes provações, mas o Senhor estava com eles a cada momento, fortalecendo e trazendo esperança. Teve muita resistência da nossa família. A Rose, ela começou primeiro, e quando ela ia para os cultos e chegava em casa, a casa estava fechada. E eu via os meus pais fechando a casa. E aí ela chegava quietinha, para não fazer barulho, para eles não acordarem. E batia na janela do nosso quarto. E aí eu acordava, ia lá e abria a porta silenciosamente para os nossos pais não acordarem. Eu só queria que eles entendessem que aquela decisão que eu tinha tomado era o melhor que podia acontecer comigo. E quando eu vi a porta fechada, eu sabia que eles não estavam fechando a porta apenas para mim. Eles estavam fechando a porta para o Evangelho, para Jesus. Minha mãe estava transformada, muito nervosa. E falou que ia bater em nós, porque nós tínhamos obedecido. A minha irmã Maria Eunice, ela falou algo, não me lembro o que foi, mas não foi tomar. A minha mãe pegou ela já, queria bater, eu fui pedir minha irmã para ajoelhar, ajoelhei. E falei com minha mãe e meu pai que nós para Jesus apanhava de joelho. Mas chegou o momento em que eu fiquei de maior. E mesmo ele sempre falando que mesmo eu sendo de maior, enquanto eu estivesse debaixo da casa, né, dos meus pais, eu nunca poderia fazer aquilo que eu queria, porque eu estava sobre a vontade deles, que era eles que mandavam em mim. Mas o Senhor, Ele falava no meu coração que eu precisava tomar também uma decisão. E quando eu completei os meus 18 anos, eu assumi publicamente a servir a Jesus. E quando eu me batizei, os meus pais, eles não aceitaram. Mas mesmo assim, eu tomei a decisão de me batizar e servir ao Senhor. Eu saí para poder
saí para poder ir ao culto de maravilha com esse pessoal. Fui, e vários cultos eu indo em maravilha, e resistindo. Até que chegou um dia que eu saí da nossa comunidade, fui na igreja da Rosa e da Mara, lá em Teófilo Otoni, e esse dia o Espírito Santo me tomou, eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. E quando eu aceitei Jesus, com 3 meses eu falei com o pastor que eu queria me batizar. E muitos não acreditaram que eu tinha me convertido ao Senhor Jesus. Muitos quis me crucificar, falando que era só fachada. Mas eu me entreguei mesmo ao Senhor. Onde é que tinha um culto, onde é que falava de Jesus, eu estava em cima das pedras orando. Qualquer lugar que falava de Jesus, eu ia adorar o Senhor Jesus. O estudo bíblico com o missionário Fábio foi fundamental nesse processo. À medida que o evangelho era explicado, a palavra ganhava espaço no coração e uma pequena comunidade cristã se formava. E a primeira estratégia era levar um estudo bíblico, tentar compartilhar a palavra da forma mais simples possível e mostrar Jesus dentro da palavra para essas pessoas. E preparamos um estudo e Deus nos direcionou a falar a respeito do plano dele para salvar a humanidade, começando do Gênesis e encerrando ali em Apocalipse, mas enfatizando bastante nos Evangelhos. Rose se tornou uma referência para sua família, sendo lapidada para projetos dentro e fora do Quilombo Marques. Atualmente ela congrega na PIB Teófilo Otoni, sendo um canal de bênção por lá também. Hoje eu sou seminarista na igreja, estou estudando para daqui a um tempo ir para o campo missionário, mas já sou missionária, já coordeno o Ministério de Evangelismo e Missões, já atuo na frente da obra missionária e tem sido realizados sonhos. Formei também no curso de Direito, atuo como advogada. Isso é o Senhor quem faz. Basta a gente entregar os nossos sonhos, o nosso coração a Ele, porque Ele tem os seus propósitos. Falar da Meire é assim, emocionante, né? E toda a família. É algo que eu sempre... quando eu vou às igrejas, procuro pegar, eu levo esse testemunho, eu cito eles como referência na região, porque são líderes hoje, né? Não deixaram de ser líderes. Deus trocou apenas a posição, né? Tem utilidade no corpo de Cristo. E são referências para nós, exemplo de vida para nós. Alcançar os quilombolas é uma missão da Convenção Batista Mineira. Que a vida de Rose seja um exemplo de cristã que se dispõe. Lembre-se, Jesus convoca cada um de nós a ir com Ele a todo lugar, até que todos ouçam seu nome. Então, ir por todo lugar é um desafio muito grande, porque os grandes centros tem muita gente, de fato, muitas igrejas evangélicas de variadas denominações, mas há algumas cidades ou povoados que sequer têm uma televisão e algumas cidades são mais precárias e pouca gente quer ir para esse lugar. Então esse é o nosso desafio. Não é ir apenas para os centros das cidades, é necessário sim, mas nos vilarejos também, nos povoados também, nos distritos também, seja no campo ou na cidade. O evangelho precisa ser pregado. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Porque Ele ainda vai, e porque nós vamos com Ele. Ide a todo lugar. Campanha de Missões Estaduais da Convenção Batista Mineira. Muito bem, gente. Que matéria extraordinária. Pastor Carlos, eu fico imaginando a experiência de pisar
num quilombo, mas com esses testemunhos riquíssimos desses meninos que pagaram alto preço para sustentar a sua fé e hoje podem dar esse testemunho. Gente, essa matéria de hoje, que a gente acabou de ver do quilombo, mostra algo extraordinário daquilo que Deus tem feito no estado de Minas Gerais. Pastor Carlos, alegria recebê-lo aqui conosco. Você que é apaixonado pela obra missionária, foi missionário da nossa convenção desde o ano 2001, vive isso e tem experiências muito profícuas de plantação de igrejas e hoje coordena esse trabalho numa região altamente desafiadora, que é o Mucuri, norte de Minas, também a região central, enfim, são muitas experiências, mas essa certamente do quilombo, eu penso que deve ter impactado a sua vida, não é verdade? Verdade. Boa noite, pastor Márcio, boa noite, telespectadores, prazer estar com vocês aqui nesta noite de hoje, e realmente foi uma experiência marcante, porque o campo missionário em si, pastor Márcio, realmente mexe muito com o nosso coração, mas quando nós chegamos naquela comunidade, aquilo mexeu muito com o nosso coração, considerando que é um lugar que poucas pessoas querem ir. Mas aquela comunidade, ela foi alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo diante de tanta perseguição. Eram crianças ainda que queriam ouvir o Evangelho, que queriam Jesus no seu coração. E mesmo diante da perseguição, eles perseveraram e hoje nós temos lá pessoas servindo a Deus para a glória de Deus. Uau, que coisa maravilhosa. Eu já fiquei aqui com o coração, pastor Otílio, desejoso de pisar nesse quilombo. Quem sabe você também experimentou o mesmo sentimento. A partir de um vídeo como esse, que retrata a experiência do Evangelho impactando vidas. E quem sabe, pastor Carlos, as igrejas que estão nos acompanhando, pastores, promotores de missões, somos muitos promotores no estado de Minas Gerais, e os membros das nossas igrejas que são apaixonados por missões, talvez fique uma pergunta: como que eu posso me envolver? Como que a igreja pode se envolver na obra missionária para enviar mais missionários, né? Porque nós temos muitos quilombos. Minas Gerais, como nós falamos na introdução, ela recebe a maior quantidade de quilombos do Brasil. Portanto, é um desafio para nós. Como que a igreja, então, pode se envolver nessa obra de ide por todos os lugares? A gente pode trocar aqui a palavra ide por todos os quilombos e pregar o Evangelho. Pastor Márcio, nós temos no estado de Minas Gerais um grande desafio, que é alcançar as cidades não alcançadas. E essas comunidades quilombolas são lugares que também é um grande desafio que poucas pessoas querem ir. Eu penso que a própria igreja local, através dos próprios leigos, principalmente as igrejas que estão próximas a essas comunidades, ou igrejas que estão distantes dessas comunidades, que pode também enviar missionário. De fato, eu fui missionário por mais de 25 anos, estive no campo por muito tempo, e de fato deixar a sua terra, a sua parentela, por mais perto que seja, é um grande desafio estando na zona urbana. E quando você vai para a zona rural, é mais desafiador. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que Deus tem essas pessoas, Deus tem esses missionários para enviar para esses locais. E a igreja, ela precisa de fato importar, porque é muita gente. Se fala em mais de 500 comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais. Uau. E nós precisamos alcançar esse povo. E 500 comunidades mais de quilombolas. 500 comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais, principalmente no norte de Minas. Essa comunidade Marques está na cidade de Carlos Chagas, nordeste de Minas, mas no norte de Minas está concentrado o maior número de comunidades, principalmente na região de Januária. Então esse é o nosso desafio e esse povo, eles estão clamando, querendo Jesus. E a igreja é a única instituição na face da terra com a mensagem de salvação. E nós não podemos cruzar os braços, nós precisamos atender também esse povo que tanto precisa da graça de Deus. E hoje nós temos missionários que estão lá pregando, acompanhando. Aliás, gente, missionários dessas 72 famílias de missionários, a gente quer aproveitar aqui e agradecer às nossas igrejas pelo comprometimento missionário, porque essas famílias são sustentadas, não é isso mesmo? Não é isso mesmo, pastor Otílio? Sustentadas pelas igrejas batistas em Minas Gerais. A Convenção Batista Mineira tem o maior quadro de missionários do Brasil de uma convenção estadual.
mas não poderia ser diferente, porque os nossos desafios também são grandes. E agora tem o desafio do missionário local. E agora, pastor Carlos, você entrou numa outra etapa de vida. Hoje você é pastor dos missionários. Você tem pastoreado, cuidado, você tem orado por eles, tem visitado para que eles se sintam, portanto, protegidos pelos batistas mineiros. Como é que tem sido essa experiência de conhecer os campos, as famílias, chorar com eles e trazer uma palavra de apoio, de motivação? Como é que tem sido esses dias como gerente da área 2 de missões estaduais? Pastor Márcio, tem sido muito maravilhoso esse tempo, porque nós temos mentoreado, pastoreado, treinado e capacitado os nossos missionários. E a visita de um gerente de área à família missionária é muito gratificante. Eu fui missionário no campo, eu sei o que significa isso, receber a visita de alguém, receber um telefonema de alguém, e a presença do gerente de área vai fortalecer, vai ajudar. Houve casos de a gente chegar no campo missionário, que o missionário estava para ir embora. E a gente chegou, orou, conversou com ele, dialogou com ele, falou, não, eu vou ficar, e o trabalho avançou. Então, isso é de grande importância, de grande valia, dando esse suporte para a família missionária. Porque, como eu disse aqui no princípio, de fato, estar longe da família, estar distante da família para servir na obra missionária é um grande desafio. E nós, como gerente de área, nós temos esse papel de estar ajudando, abençoando esses nossos missionários. E o estado de Minas Gerais é gigantesco, como você já disse, né? Então, só para você ter uma ideia, de Sete Lagoas até o sul da Bahia, onde eu gerencio, dá 800 quilômetros. Então, é viagem para lá, para cá, a hora está no norte, a hora está no vale, mas nós estamos servindo aí com muito prazer, com muita alegria, e eu vejo que os missionários se sentem muito fortalecidos com esse apoio que nós temos dado. Você sabe, pastor, enquanto você falava sobre isso, né, com essa paixão, você percebe, gente, que tanto o pastor Otílio como o pastor Carlos, e se nós ouvirmos os outros gerentes, missionários, é essa paixão que eles têm, né? Eles falam com paixão, com alegria, porque a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. E se existe uma coisa que nós precisamos fazer, é falar de Jesus e ganhar almas para o reino. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão desistindo da vida, que ao receber a palavra da salvação, elas recebem a dádiva da presença de Cristo. Isso é maravilhoso. O Evangelho é isso. E eu queria, pastor Carlos, dizer aqui, em nome de todos os batistas desse estado, que o irmão é um presente para nós. Pastor Otílio, o irmão é um presente para nós. Amém. E que vocês levem essa palavra para os 72 missionários e as suas famílias, e também para os 26 radicais e toda a equipe de missões da nossa convenção. Nós amamos missões, e para que a gente faça isso na prática, nós precisamos orar, nós precisamos participar. Eu queria, pastor Carlos, para a gente terminar agora, que você dividisse um desafio para quem está nos assistindo. Como que essa pessoa que está nos assistindo agora pode se envolver diretamente nessa obra linda de missões? Pastor Márcio, a área de missões da Convenção Batista Mineira tem levado isso com muita seriedade. Então, tem sempre dito que nós temos o missionário que está no campo, na linha de frente, o missionário que está na retaguarda, orando e contribuindo. Isso é muito importante, você orar. Você quer missionar na retaguarda, orar e contribuir, você pode contribuir através do PAN, que é o Plano de Adoção Missionária. E a sua oferta vai chegar direto no campo missionário. Nós estamos falando aqui das comunidades quilombolas. E só lembrar, pastor, que nós temos hoje uma missionária, né, que já está estudando no nosso seminário, é vocacionada. Uau. Ela falou, pastor, eu vou para o campo missionário, eu quero ir para uma comunidade quilombola. Então, olha que coisa fantástica. Então, isso é fruto da fidelidade do povo batista. E você que está nos assistindo agora, você pode, de certa forma, cooperar. Você pode ir ao campo, orando, ofertando, mobilizando a sua igreja, porque nós queremos alcançar as comunidades quilombolas, nós queremos alcançar as outras comunidades. E, para isso, nós precisamos que você nos ajude em oração e contribuindo para que nós possamos, então, encontrar esses missionários que querem ir para as comunidades quilombolas. Coisa boa, gente. Eu tenho certeza que esse momento de entrevista, o vídeo que nós assistimos, tocou profundamente o seu coração e impactou a sua vida. Então, eu quero fazer aqui um reforço da palavra do pastor Carlos Genival, e aqui embaixo, então, você tem o caminho para a sua
doação. Você que quer fazer uma doação para a obra missionária, vai entrar aqui um Pix direto e lembrando que todos os valores, 100% do valor que você ofertar, vai chegar lá na família missionária, na expansão da obra missionária em Minas Gerais. Você que é pastor dessa igreja aqui em Minas Gerais ou até mesmo fora do estado e queira abençoar Minas Gerais. Você que é empresário, você que é um profissional liberal, você que tem desejo de fazer a obra de Deus ir adiante, essa é uma oportunidade riquíssima e você pode fazer a sua oferta. Esse ano nós temos um grande alvo e com esse alvo nós vamos manter a obra missionária no próximo ano, não é isso, pastor Otílio? Por isso eu quero desafiá-lo a fazer a sua oferta nesse momento. Está aqui o Pix, você vai pegar esse número, esse Pix e vai fazer a oferta, lembrando que essa oferta vai tocar a vida de dezenas, centenas, milhares de pessoas, porque nós amamos a obra missionária. Eu vou pedir ao pastor Otílio que continue conosco até o final do programa, porque o senhor vai estar orando por todas as pessoas, orando pela obra missionária. E agradecer ao pastor Carlos mais uma vez a sua presença. Deus lhe abençoe, continue te usando como um dos nossos gerentes, guardando a sua família, porque nós sabemos que Deus tem algo lindo para fazer ainda nesse estado, através da vida de cada um de vocês e dos nossos missionários. Nós vamos ouvir uma música agora, música linda. Está conosco, como você sabe, Ana Kalina e Esté Oliveira, e daqui a pouquinho a gente está de volta aqui nos estúdios. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Queridos batistas mineiros, hoje nós estamos aqui no acampamento de promotores de missões estaduais e eu convido a vocês, junto comigo, acompanhar tudo que Deus tem feito nesses dias. Ide a todo lugar, ide com toda urgência. E agora nós estamos aqui com o querido pastor Otílio, que está aí na frente de tudo isso. E pastor, conta pra gente qual é a expectativa que o senhor tem para essa campanha e quais são as novidades para esse ano. Rebeca, queridos, nós estamos com uma expectativa grande. Nós estamos aqui adorando a Deus num acampamento de promotores, com 320 promotores participando. Isso é uma grande vitória, que estarão levando, para as suas igrejas empolgação, envolvimento, informação, um desafio para participar desta campanha. Isso será um grande diferencial. Estamos também, Rebeca, com material lindo, um material maravilhoso, tanto o nosso material físico quanto o nosso hot site também. Nós estamos também com uma série de vídeos altamente impactantes. E um outro ponto muito importante também
É o lançamento agora, aquela grande surpresa, tão esperada surpresa, a revista Radical, Radical Minas, onde ali você, querido, querida, jovem de 17 a 33 e todo o nosso povo batista mineiro terão, assim, informações preciosas do que tem sido feito ao longo dessas quatro turmas abençoadas e já a expectativa da 5ª turma também, o que Deus tem feito através da vida preciosa desses jovens e o que Deus quer fazer através da preciosidade dos jovens batistas mineiros. Revista Radical vai impactar a sua vida. Batistas Mineiros, nós estamos aqui com Maria Helena, a preletora oficial desses dias que Deus tem trazido esse tempo novo para os promotores de missões estaduais de Minas Gerais. Ela tem trazido mensagens que edificam o coração e que nos levam ao fortalecimento. Queria perguntar para você como tem sido esse tempo aqui e o que Deus tem trazido para você, porque assim, além de você levar o alimento espiritual para eles, você também tem sido alimentada. Como tem sido esse tempo para você aqui? Tem sido um tempo muito precioso. Eu sempre digo que quando a gente transmite mensagem que Deus coloca no nosso coração, a primeira pessoa que é mais abençoada é aquela que vai transmitir a mensagem de Deus. E eu tenho recebido, Rebeca e irmãos queridos, o alívio, a bênção no meu coração de poder estar aqui partilhando com esses mais de 300 promotores de missões aqui do nosso querido estado de Minas Gerais. Tem sido um tempo muito bom. Eu tenho percebido que Deus está com um novo tempo, um melhor tempo, porque sempre Deus quer o melhor. Ele está com o melhor tempo para nossas igrejas, para nossos promotores. E eu entendo que as campanhas missionárias das nossas igrejas vão ter um crescimento maior, porque os promotores de missões estão se colocando cada vez mais ao dispor do dono dessa obra. Então eu louvo a Deus pela bênção de estar aqui, de partilhar desse momento, tem sido muito precioso para mim e eu peço a Deus que cada promotor saia daqui com o coração queimando de prazer e alegria por estar envolvido nessa grandiosa obra missionária. Então, Rebeca, foi assim um privilégio para mim poder fazer essa música, né? Eu já fiz para outras campanhas, etc. Essa teve um diferencial que foi que me pediram para ser uma música para 5 anos. Então, uma música para 5 anos é diferente de uma música para 1 ano, né? E me foi dado os temas todos de cada ano. E eu peguei e comecei a cantar ali mesmo. Ide a todo lugar, e ide com toda urgência, ide com todo o amor, levando esperança na dor. Já estava ali, era a própria relação já me deu mais ou menos a estrofe, né? Então a gente quis mostrar, e foi interessante mostrar didático. Você vê a segunda estrofe mostrando 2 povos, a outra mostrando 3 povos, o refrão mostrando os 5 anos. Então foi uma inspiração assim que Deus deu pronto. Deus deu pronto e Deus me deu a inteligência, assim, a capacidade de captar isso, né? Porque o importante é que aquele que está promovendo missões nesse lugar seja bem claro. A gente não poderia ser assim, ficar falando muito poeticamente, a gente tem que falar mais diretamente, né? Então essa música teve esse objetivo de falar direto mesmo ao coração daquele que está cantando. Josimária, como parte da diretoria da Convenção Batista Mineira, conta como é ver essa rede de apoio que movimenta a missão aqui reunida em tempo de comunhão e renovação de forças. Olha, é sentir cheiro de casa, sentir cheiro de céu. Ver cada batista se empenhando, as pessoas com a presença, com a vontade de conviver e transmitindo experiências ricas de como fazem melhor, como trazem possibilidades, como chegam a conversar com as pessoas para que elas deem atenção, entendam qual é a importância da campanha de missões estaduais e reconheçam a potência que é o nosso estado para a proclamação do Evangelho. Então, é especial perceber como nós batistas gostamos de andar juntos e ir chegando ao alcance de outras pessoas nessa caminhada de fé. Ide a todo lugar, ide com toda urgência.
urgência, ide com todo o amor. Eu pude assistir o vídeo de missões e muito contente, muito feliz, com o coração ardendo de amor por aquelas vidas, por aquelas pessoas, e também feliz, contente por saber que nós, como batistas, fazemos parte daquela transformação de vida, de realidades, e saber que a Igreja Batista, ela apoia essas pessoas e vai nessas situações sociais, em diferentes culturas. Ele acende em nós a chama, o amor pela obra. A gente está aqui com a revista Radical Minas, um material muito bom, muito rico, muito completo. Realmente é uma novidade muito legal. Ele realmente fala um pouquinho sobre o que é o Radical Minas, como esse projeto é abençoado. Traz também testemunhos de alguns jovens que participaram, de alguns que estão lá. Então, realmente é um presente mesmo do Senhor para nós e mostra o quanto esse trabalho tem sido relevante, o quanto esses jovens têm cumprido o ID e têm cumprido realmente a nossa missão aqui na Terra. Queridos, a área 4, eu fui premiado, né? Eu tenho 9 associações, são quase 600 igrejas. E qual a minha expectativa? É que haja esse despertamento das igrejas, esse envolvimento, de forma que a gente consiga chegar aonde a gente ainda não chegou. Um exemplo, você trabalha no projeto Ombro Amigo. Em quantas escolas a gente pode chegar? É missão. É a missão da igreja chegar a esses lugares aonde a gente não chegou ainda. Quantas cidades nós podemos alcançar através do projeto Ombro Amigo vinculado ao missionário lá? Mas a gente tem que ir, tem que chegar lá. Então a minha expectativa para essa campanha de missões é que o nosso coração pulse mais forte na área 4, de forma que a gente consiga alcançar essas vidas que carecem do Evangelho. Tem muita gente precisando ser transformada, tem muita gente que precisa conhecer o poder do Evangelho, que muda a história, que reescreve a história. Então a minha expectativa é das melhores, que os pastores se unam, que os promotores de missões, nós estamos aqui no acampamento, se unam em prol dessa missão que é levar o Evangelho e transformar vidas por todo o estado de Minas Gerais. A minha expectativa em relação às igrejas da área 1, da minha área de gerência, Oeste de Minas e Triângulo Mineiro, é que haja um engajamento das igrejas, haja uma grande mobilização, que os pastores apoiem essa campanha, apoiem o trabalho dos promotores e que realmente nós possamos ir a todo lugar geográfico, mas também todo lugar onde há luto, todo lugar onde há decisões, todo lugar onde há alegria, que realmente nós possamos alcançar todos os lugares, assim como Jesus ia a todo lugar. Ide aos quilombolas oferecendo a mão. Na verdade, o desafio continua e a nossa expectativa é que essa campanha possa de fato mexer com o coração do povo batista do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, Centro-Norte, e abraçar essa campanha considerando os grandes desafios que nós temos no estado de Minas Gerais. Nós entendemos que cada crente, que cada batista pode de fato realizar missões na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho, onde ele está. Então, eu penso que cada um vai abraçar essa campanha, porque esse quinquênio começa com esse tema ID, e nós não temos dúvida nenhuma que nós precisamos cumprir a missão pela qual nós somos chamados pelo Senhor. Essa campanha é uma campanha cheia de expectativas de todos nós, e a minha expectativa é que os batistas mineiros sejam motivados a ir anunciar o Evangelho dentro da sua casa, na sua família, na sua vizinhança, nos hospitais da cidade, nas praças da cidade, nos ambientes de lazer, a todo lugar. Batistas mineiros indo falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mais que isso, além de ir eles mesmos, cada batista mineiro, é também ir através da oração. Além da oração, é ir também através da contribuição, sendo alguém que está investindo em missões com os recursos que Deus tem dado. Então, assim, uma campanha primorosa. Nós vamos a todo lugar anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Eu estou aqui acessando o site da campanha de missões estaduais desse ano de 2026. E o site está maravilhoso. Você pode acessar o material. Eu sou promotora da minha igreja. Eu tenho acessado sempre os materiais no site. É incrível. Já tem os modelos certos para a gente postar no WhatsApp, no Instagram, para você mandar para seus amigos, para você colocar no seu status, para você compartilhar com os irmãos da igreja.
Tem tudo aqui nesse site, irmãos. Eu estou com a revista de missões na mão. É uma revista muito bonita, bem montada, chama atenção. Mas o mais importante é o conteúdo interno dela, que são assuntos maravilhosos que nos traz grandes instruções acerca da palavra de Deus. Foi escrita por homens também inspirados por Deus. Ela nos capacita a trabalharmos com missões com mais eficiência. Foi escrita por homens também inspirados por Deus. Ide a todo lugar, ide com toda Eu quero deixar registrado do excelente trabalho que os radicais fizeram antes de nós, né? E hoje nós já realizamos 6 batismos para a glória de Deus. Então nós estamos alegres, estamos felizes porque nós estamos colhendo os frutos, as sementes que os radicais semearam ali na cidade. E de alcançar os índios, levando a salvação, apresentar Jesus. O acampamento tem sido uma bênção na minha vida. E Deus tem abençoado, tenho crescido muito espiritualmente e sou promotor de missões com minha esposa. E Deus tem abençoado demais com a palavra, os testemunhos. Que Deus abençoe também a vida de vocês que está empenhado na programação. Que Deus abençoe ricamente vocês. Queridos batistas, estamos iniciando mais uma linda campanha de missões estaduais. Avante, avante, batistas de Minas Gerais! Ide com todo o amor, levando esperança na dor, ide pra discipular a fim de multiplicar e discipular e multiplicar. Porque Ele ainda vai, e porque nós vamos com Ele. Ide a todo lugar. Campanha de Missões Estaduais da Convenção Batista Mineira. Bom, nós estamos recebendo agora o quadro O que vai pelas igrejas. Ellen conta tudo pra gente, que a gente quer saber o que está acontecendo aqui no estado das Minas Gerais. Boa noite, pastor Márcio e todos que nos assistem nessa noite, e vamos para a nossa agenda. No próximo dia 12 de junho acontece o segundo encontro dos diáconos na Igreja Batista do Progresso às 20 horas. O evento é destinado a diáconos, diaconisas, pastores e líderes, e o endereço é Rua Saúde, 133, Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. E já no dia 13 de junho, às 19 horas, acontece o culto de posse do pastor Gilson Rodrigues Lage, na PIB Lindéia, localizada na Rua dos Hibiscos, número 423, bairro Lindéia, em Belo Horizonte. E no dia 16 de junho, às 20 horas, na Regional 8, acontecerá a reunião de liderança na PIB Veneza, em Ribeirão das Neves. E é a hora dos parabéns. Dia 12, a Igreja Batista das Alterosas completa 22 anos. E a Igreja Batista Manancial General Carneiro celebra seus 46 anos. Nos dias 13 e 14 de junho, às 19 horas, na Rua São Lourenço, número 520, Vila São José, em Sabará. E no dia 16, a Igreja Batista Central Vista Alegre celebra 35 anos. Parabéns, igrejas! E se você quer mandar também as novidades da sua igreja, entre em contato conosco pelo e-mail, oquevaipelasigrejas@batistasmineiros.org.br. Voltamos com o pastor Márcio. Nós estamos chegando num momento muito especial do programa, momento em que nós vamos orar por você, pela sua família, pelos seus desafios, porque cremos que Deus responde à oração do justo. Há poder na oração e nós cremos nisso. Deus pode fazer um milagre na sua vida. E hoje está conosco o pastor Otílio, que é o nosso gerente de missões estaduais, e nós vamos orar através do pastor Otílio, certos de que Deus há de atender, Deus há de responder, Deus tem poder para lançar sobre a sua família. Vamos todos juntos orar ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Grande Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso,
Exaltado seja o teu nome para sempre, Senhor. Senhor, como nós te agradecemos, e agradecemos de todo o coração, Senhor. Agradecemos pelo cuidado, pelo carinho, a forma como o Senhor preparou para que pudéssemos sermos salvos através de Jesus Cristo mediante a fé. Como te agradecemos por isso, Senhor. Mas neste momento, Senhor Deus, de clamor, neste momento gostoso, quando estamos vivendo missões em nosso estado, com essa grande responsabilidade de ir a todo lugar. Quantas famílias, Senhor Deus, nos lugares mais distantes, sofrendo a necessidade material, a necessidade emocional, a necessidade principalmente espiritual. Abençoa essas famílias, Senhor Deus. Quantas pessoas, Senhor Deus, em situação de rua em nosso estado, envolvidas, Senhor Deus, com as drogas. Senhor, abençoa, Senhor Deus. Quantas famílias dessas pessoas que estão em situação de rua, aflitas, Senhor Deus, angustiadas, desesperadas, Senhor Deus, com saudade do seu ente. Esteja a abençoar, Senhor Deus. Usa nossas vidas, Senhor Deus, poderosamente. Usa as tuas igrejas, Senhor Deus, em Minas Gerais. Traz, Senhor Deus, um despertamento, Senhor Deus, para que haja maior envolvimento, Senhor, com o ide por todo lugar. Que a tua graça, Senhor Deus, que a tua paz sejam sempre conosco. Dirija-nos a cada dia, usando nossas vidas para louvor da tua glória. Oramos assim, Senhor, gratos a ti, em o nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que privilégio poder falar com Deus. Agradecemos mais uma vez o pastor Otílio. Nós estamos terminando mais um programa, mas os nossos conselheiros da Touch Peace continuam 24 horas à sua disposição. Aqui embaixo da tela você pode escanear com o seu celular esse QR Code. A Touch Peace é o primeiro aplicativo mundial de ajuda emocional 24 horas em videochamada. Isso mesmo, tem uma pessoa real para conversar com você e ele é gratuito. Temos em português, inglês, espanhol e mandarim. Você pode utilizar quantas vezes quiser, não vai pagar nada e pode compartilhar também com as pessoas que você desejar. Deus te abençoe muito. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir.